E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi trazer para vocês um vídeo com uma temática um pouco diferente hoje. Vocês sabem muito bem que o canal ele é voltado para a questão da mitologia e tudo mais, mas eu resolvi estar abordando hoje um tema que quase não é falado aqui no Brasil, que é sobre a Mesopotâmia Antiga, né? E eu escolhi um personagem para trazer para vocês hoje, para estar apresentando, falando um pouquinho da história de vida dele, para vocês estarem entendendo um pouco melhor. Esse personagem é conhecido como Sargão de Acádia. Lembrando, pessoal, que eu vou estar deixando para vocês todas as referências no final direitinho para vocês estarem pesquisando mais a fundo caso vocês estejam interessados. Mas por que é importante a gente estar falando desse personagem? Esse personagem ele representa para a história da Mesopotâmia Antiga um momento de ruptura, porque antes de Sargão você tinha uma Mesopotâmia totalmente descentralizada, né? Com várias cidades-estados, e essas cidades-estados tinham seus próprios reis, suas próprias divindades, suas próprias políticas, ou seja, eram estados independentes que tinham suas próprias normas. Quando Sargão ele vai lá e ascende ao poder, ele, através da coerção militar, vai estar dominando toda aquela região e vai estar instaurando as bases de um Estado centralizado. Então, isso é muito interessante, por isso que é um momento de ruptura muito grande, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre quem foi Sargão. Sargão ele tem um reinado datado de 2334 a 2279 a.C. E existe uma série de lendas por trás do seu pensamento, do seu nascimento, perdão. A lenda mais conhecida ela está presente na sua inscrição, o nascimento de Sargão, e conta que Sargão teria sido filho de uma sacerdotisa e por conta disso a sua concepção seria ilegítima. E aí a sua mãe teve que abandoná-lo, colocando ele num cesto à margem dos rios. Muito similar à história de Moisés, né, e de outros personagens aí do Antigo Oriente Próximo. Depois disso, o Sargão, ainda bebê, navega pelo rio e é encontrado por um jardineiro chamado Aqui, que o cria como se fosse filho. Essa temática é toda para mostrar que ele era predestinado, né? Desde que ele era novo, a passar por muitas dificuldades. É isso que ele tenta passar nessa inscrição. Porque lembrando que essa inscrição que fala sobre o nascimento dele, ela vem de momentos posteriores. Ela não é coetânea à época do Sargão, ela foi elaborada posteriormente. Então você cria toda uma mítica envolvendo o herói, né? Isso que é muito interessante. Então é dito que ele virou jardineiro e que ele exercia ótimos serviços, e por conta disso, a corte da cidade de Kish se interessou pelo jovem e o contratou para trabalhar como copeiro dentro da corte, né? Ele era o copeiro do rei Uzarbaba, que era o rei de Kish até então. Outra coisa que é muito interessante é que Sargão que é dito que Sargão em sua juventude ele tinha vários sonhos com a deusa Ishta, que, de acordo com a lenda, o protegia e nutria fortes sentimentos por ele. Em um desses sonhos, ele acaba sonhando que ele vê o rei Uzarbarba, que era seu superior até então, morto, né, sendo segurado pela deusa, enquanto que as mãos do Sargão estão cheias de sangue. Dito isso, ele vai lá e conta para o rei o que ele acabou por sonhar. E aí o rei desconfia, ele interpreta que é um sinal dos deuses de que Sargão é uma ameaça para seu reinado e resolve tentar matar Sargão em uma emboscada. Só que Sargão acaba fugindo dessa emboscada e resolve matar o rei de Kish, usurpando assim o seu trono. Então esse é o primeiro grande momento de Sargão, quando ele usurpa o trono do rei de Kish. Tanto que é aí nesse momento que ele se intitula o Sargon, né? Usa o título de Sargon, que significa rei legítimo. Então a gente conhece ele por essa nomenclatura. E ele usa rei legítimo exatamente porque ele não era rei legítimo, ele era produto de um golpe, né? Isso é que é mais interessante. E o que acontece? O Sargão ele vai fazer uma nova política naquela cidade. Primeiro é a criação de um exército permanente. Segundo, ele vai inovar no sentido de que ele vai se aproximar muito das suas tropas, ele vai oferecer banquetes, ele vai se aproximar muito da classe militar, conseguindo assim tanto o apoio como o respeito daqueles homens. E depois disso ele vai começar a fazer uma série de conquistas militares e comerciais no território da Mesopotâmia. Lembra que eu te falei que cada cidade-estado era autônoma? Então ele vai atacando de uma em uma e constituindo seu reinado. Até que em 2340 ele enfrenta, né, uma coligação de cidades-estados lideradas pelo rei de Uruk, que é o lugar Usagese, e acaba por vencer, adquirindo para si o domínio de toda aquela região.
e a partir daí ele vai criar as bases do seu Império Unificado. Primeiro ele vai construir uma nova capital, Acádia. Isso que é muito interessante, porque até então a cidade de Acádia ela não existia. Ele vai criar uma cidade para sua própria dinastia, né? E ele vai nominar ela como capital imperial. Depois disso, ele vai também buscar uma aproximação das elites locais. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ou nomear funcionários da sua própria corte para adquirir altos postos, né, nas cidades locais, ou também ele vai se aproximar dos setores religiosos. Como é que ele fez isso? Ele nomeou a filha dele como sacerdotisa do templo de Ur, que era um dos principais templos na Suméria. E, além disso, ele também vai criar uma nova clientela, pegar novas pessoas e transformar elas como parte da elite para conseguir apoio político. Uma outra coisa também que é muito interessante é que o Sargão ele vai buscar criar uma mítica, uma história mítica em torno dele, mostrando que ele é o pré-escolhido pelos deuses, ele é aquele destinado a dominar. Para isso, ele vai recorrer basicamente a duas divindades: Enlil, que era o deus das tempestades e do ar, e a deusa Ishtar, que era uma figura ambígua que poderia representar tanto o amor como a guerra. Então ele vai escolher essas duas divindades. Por que essas duas? Isso é um movimento estratégico de Sargão. Porque quando Sargão vai dominar, ele domina primeiro a região norte, né, ali próximo a Kish, e essa região ela tinha um culto muito forte à deusa Ishtar, porque ela era uma deusa dessa região. Então ele vai mostrar que ela nutria, como eu falei, nas próprias inscrições, ele vai sempre alegar que ela nutria fortes sentimentos por ele. Então ele vai alegar que ele tem o apoio dessa divindade para ser mais aceito naquela população do norte. E no sul, ele vai falar que Enlil te deu o domínio sobre aquela região. E existe até uma passagem muito simbólica de que quando Sargão ele derrota os reis sumerianos, inclusive Lugal-Zaggisi, que era seu principal oponente, ele leva Lugal-Zaggisi como cativo ao templo de Enlil, em frente lá, e dedica a vitória a Enlil, certo? Mostrando para aquela população que ele tinha o apoio do rei, que ele iria respeitar também as crenças tradicionais. Só que é claro, isso tudo é uma maquiagem para legitimar o poder dele naquela região, porque aí ele consegue o apoio tanto do norte como do sul através das divindades. Então ele foi um grande estrategista nesse ponto. Só que uma coisa importante, né? O governo dele, digamos assim, foi um governo relativamente estável, só que assim que ele morre e que seus sucessores basicamente vão assumir, né? Rimush, depois vem Naram-Sin, depois vem Sharkaliu, toda a dinastia sargônica, né? Toda transição de um rei para o outro, a gente percebe que existe um grande número de revoltas, um grande número de rebeliões empreendidas por essas cidades-estados com o intuito de derrubar o governo central e as cidades conseguirem novamente a sua autonomia. E essa é a principal marca. E é isso também, em tese, que vai fazer o Império de Acádia cair, né? Literalmente, porque quando Naram-Sin, que é o neto de Sargão, ele morre e o seu filho, né, que é o Sharkaliu, ele assume, ele recebe um grande número de rebeliões, né? E aí ele acaba enfraquecendo e posteriormente os Gútios, né, que são os povos montanheses, vão lá e dão um golpe de misericórdia, digamos assim, no Império, no Império de Acádia acabando, né, com aquele estado centralizado. E aí posteriormente vai vir U e tal. Mas isso é foco para outro vídeo, galera. Se vocês gostarem dessa temática, a gente pode estar trazendo posteriormente. Então, como eu falei, Sargão é um personagem, né, envolto de lendas, mas que sem dúvida foi muito importante para a história da Mesopotâmia por implementar pela primeira vez um estado centralizado e trazer uma nova concepção de realeza, né? Aquela realeza que ela está muito associada à questão guerreira, à questão ação militar, tanto que é no momento, a partir de Sargão, que a gente vê um grande número de representações, né, de monumentos, sejam eles estátuas ou estelas comemorativas, com o intuito de vangloriar a figura do rei. Então, tanto ele implementa essa novidade, como eu falei, ele também implementa novas políticas religiosas, busca, né, nomear parentes para templos, trazendo uma grande novidade, né, uma grande inovação naquele cenário político. E se vocês tiverem mais interesse de estar aprofundando tanto na história de Sargão como do Império de Acádia, eu recomendo fortemente, eu vou estar indicando para vocês 3 textos, que foram os textos que eu usei como base para estar pegando essas informações, que eu acho que é bem interessante. O primeiro texto é um livro do Mário Liverani chamado Acádia, The First World Empire. Ele não tem português, mas é um texto muito bom, porque ele fala sobre toda a estrutura do Império de Acádia, sobre todos os seus monarcas. Então é um texto bem rico.
Depois é um outro texto também em inglês, Age of Akkad, do Mário Foster, do Benjamin Foster, perdão. Então é o Akkad, The First World Empire, do Mário Leverani, e o Age of Akkad, do Benjamin Foster. E um texto em português, que é o Sargão de Akkad entre Lendas e Legados, do Alexandre Galvão Carvalho, que eu recomendo muito para vocês estarem lendo. Então, existe também uma obra do Liverani muito boa, que é o Antigo Oriente Próximo, né? Que também é bem interessante e já tem traduzido em português. Então, eu recomendo vocês estarem lendo isso se vocês tiverem interesse pela temática. E se vocês gostarem dos vídeos de Mesopotâmia, a gente pode estar trazendo mais, trabalhando outros personagens, trabalhando outros momentos, né? Como, por exemplo, a terceira dinastia de U, o período protodinástico, que eu acabei por tocar, né, superficialmente nessa breve explanação, e também a própria Babilônia. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. O canal ainda é muito pequeno. Se vocês puderem deixar o like, comentar, tá fazendo parte das suas sugestões também, é muito importante para a gente estar fazendo futuros vídeos aí. E eu espero que vocês estejam bem aí nessa pandemia. Grande abraço e tamo junto.